Fala pessoal, meu nome é Gustavo, estamos aqui para mais uma semana agora reabrindo as nossas análises de contratações. O Chelsea começou a contratar a Europa inteira, né? Depois dos nossos dois primeiros vídeos sobre Ziyech e Werner, a gente volta a falar sobre contratação e a gente vai falar sobre Ben Chilwell. E para isso eu trago aqui o Lucas Filos, jornalista, sabe muito, entende demais. Então, Filos, seja bem-vindo ao Blues of Sample, né? Eu que já fui participar de um negócio teu lá, agora a gente inverte, você vem para cá, então seja bem-vindo. Valeu, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. O time não para de contratar, né? O meu United está meio parado aí no mercado, mas enquanto isso a gente vai falando dos rivais aí, então vamos analisar mais essa contratação do Chelsea, que já tem outras planejadas também, né? Enfim, prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. A gente ia falar sobre outro, né? Só que eu falei, tweetou alguma coisa sobre o Steel, não, vou chamar, vem, vamos falar sobre o Steel que é melhor. E quem tá aqui também pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreve, curte o vídeo, deixa ali embaixo o que você acha sobre o Steel, depois que o Filos falar tudo que tem para falar sobre o jogador, deixa a opinião sobre o que vocês acham, se ele vem para mudar patamar, se foi um jogador caro, barato, em compensação do que o Leicester tinha pedido pela primeira vez, é um valor ok, a gente vai falar sobre isso, mas ainda é grana. Então deixa o comentário ali embaixo e bora pro vídeo. Filos, então, em linhas gerais, o que você acha da contratação? Acha que é um cara que vem para mudar o patamar do setor, porque você sai de um Alonso, que né, é o Alonso, para um titular de seleção inglesa? Sim, eu acho que sim. Eu acho que não tem dúvidas de que ele é muito melhor que o Marcos Alonso. Eu acho que ele tem alguns fatores ali que ele precisa evoluir. É um cara que defensivamente ele não chega a dar tanta segurança assim, mas ele dá mais segurança que o Alonso. Eu coloquei no Twitter minha análise lá, daí veio um torcedor do Chelsea falando, então basicamente é o Marcos Alonso inglês, alguma coisa assim. Mas não, ele é melhor, só que é claro que todo jogador vai ter, não é perfeito, né? Então, se a gente for destacar primeiro alguma fraqueza ou algo para a gente perceber, não, ele tem isso a melhorar, eu destacaria do ponto de vista defensivo, principalmente fisicamente falando, porque se for ver o corpo dele não é tão desenvolvido e tal, até comparado com o Alonso, com o Reece James do Chelsea, que é um monstro fisicamente e tal, ele é um cara um pouco mais frágil e nesses duelos mais físicos ele pode perder. Mas ele se posiciona bem, ele é ok defensivamente, não quer dizer que ele seja ruim, e ofensivamente eu acho ele um dos melhores que tem atualmente no mercado. Não existem muitos laterais no mercado, é importante falar isso também. Então acho que até por isso o valor, apesar de ter sido mais baixo do que o Leicester pediu, ainda é alto de certa forma. Mas se for ver, não tem muito lateral para contratar. Então eu acho natural também. É difícil pensar em nomes muito diferentes que o dele. Tem o Tagliafico, que muita gente fala da Ajax, mas aí você tem uns 3, 4 ali que estão sendo falados, mas não tem muita gente. E daí tem também o fator de ele ser da Premier League já, um jogador adaptado, que sempre é cobrado uma grana a mais por isso. O fato de ele ser inglês também, tem aquela questão de ser home ground e tal, e de ter também um entrosamento mais fácil com o treinador, com os jogadores. E tecnicamente falando, ele é um dos melhores. Para mim, ele vai ter uma dinâmica muito boa ofensiva para o Chelsea, porque o Lampard já é um cara que ofensivamente ele mostrou que sabe treinar bem o time, ele sabe organizar o ataque, um ataque que cria muitas chances, e ele é um cara que cria chances com naturalidade também, então acho que vai ser um casamento bem natural. Ele tem um ótimo passe, cruzamento é excelente também, ele não é dos mais rápidos, a gente muitas vezes está acostumado a ver lateral ofensivo que é rápido, que chega em muita velocidade, e ele não é exatamente muita velocidade, mas é mais qualidade mesmo, ele sabe conduzir a bola tirando da marcação, ele sabe chegar na frente do adversário por inteligência dele ali na movimentação mesmo, ele também entra na área às vezes infiltrando, pegar rebote ou pegar alguma sobra ali e tal, e acho que o principal fator dele é que ele pega muito bem na bola, e tendo um cara que pega muito bem na bola, com os jogadores de ataque que vocês vão ter, é um casamento natural, eu acho, principalmente com o Werner, que vai ficar mais ali pela esquerda, né, ele começando ou pelo meio ou pela ponta esquerda, ele vai ocupar mais aquele espaço, e o Tio é interessante que ele tinha uma dinâmica muito boa com o Vardy no Leicester, e o Werner, se for ver, tem semelhanças, aquele cara que ataca muito o espaço, de velocidade, de explosão, então eu acho que isso também vai ser um ponto excelente para o Chelsea se conseguir construir essa dinâmica e semelhante, seja já no ataque ou de lançamento, já para pegar o adversário, as costas do adversário, no caso, né? Então, eu acho que, no geral, foi uma ótima contratação. Faz muito sentido para o Chelsea contratar um cara como o Tio, porque precisava urgente de um lateral esquerdo, e ele é um dos melhores que tem, então eu acho que o valor, sendo caro ou não,
dá para ser, de certa forma, ignorado no momento, porque ele vai fazer o setor evoluir. Eu penso dessa forma. Você falou em bater bem na bola. Agora, depois da volta do lockdown, ele meteu um golaço, né? Se não me engano, contra o Watford. Que ele pega assim de primeira, a bola vai na gaveta. E a gente, eu acho que o terceiro vídeo aqui do canal, a gente falou sobre as opções para lateral esquerda. A gente analisou o Tio, o Telles e o Tagliafico. E na época eu falei, o meu preferido era o Tagliafico pela questão defensiva. Por a defesa ser uma várzea e a gente precisar de caras, quanto mais defensivo, melhor, né? Só que eu falei que talvez, dentre as três possibilidades, o Chilwell talvez seja o cara mais equilibrado, não sei se você concorda comigo. Porque aí você tem um Telles muito ofensivo, você tem um Tagliafico muito defensivo, e você tem um Chilwell que sabe atacar muito bem, mas que também faz ali o básico feijão com arroz na defesa. Você concorda? Isso, eu acho que sim. Eu acho que o Tagliafico realmente pode ser o cara mais equilibrado. Eu acho que o Tagliafico talvez seja até melhor para times que estão um patamar inferior do Chelsea, ali um médio, ou por exemplo um Leicester, até estão falando que o Leicester pode contratar ele, que daí eu acho que o jogador não precisa às vezes ser tão determinante e tal, mas ele sendo equilibrado tá bom, digamos assim, mas o Tio eu acho que é o cara que para time grande vai encaixar melhor, porque ele tem características superiores, principalmente ofensivas. E, claro, eu acho que daí é importante falar, desse ponto de vista defensivo, que o Lampard vai ter trabalho para criar um sistema mais equilibrado, né? Porque ele está cheio de jogador de muita qualidade ofensiva. Isso não está faltando e ainda está para fechar com mais gente. Mas a defesa foi o problema do Chelsea na última temporada, ele vai precisar tanto reforçar em nomes, o Tio já é um começo, apesar de não ser um cara defensivo, é um de posição de defesa. Thiago Silva também, né, fechou, então é outro jogador que com certeza vai dar um upgrade legal ali, tem algumas lacunas, tanto do ponto de vista individual, mas também no sistema, né, que isso eu acho que é importante agora para ele acertar como colocar tanto jogador bom junto, sem fazer com que o time fique desequilibrado, né, que é algo que muitas vezes acontece também. Na defesa ali agora eu suponho que o Reece James vai tomar conta da posição de vez, eu acho que não tem mais para como a Aspilicueta render ali, por mais que ele tenha voltado, essa segunda metade da temporada da Aspilicueta foi muito boa, ele começou muito mal, estava um desastre defensivamente, que é o que ele tem de mais forte, né? O começo da temporada dele foi bizarro, mas ele voltou bem, mas o Reece não tem como, é um cara para ser titular, então a gente já começa pelo lado direito tendo um cara ali. Aí você tem o Thiago Silva, acredito que o Thiago Silva e Zuma já é uma zaga melhor, né? O Zuma tem aqueles momentos dele que ele simplesmente para, mas quando ele tá ligado, ele é muito bom zagueiro, né? Um cara soberano demais, principalmente pelo alto. O Thiago Silva é um cara que a gente vai falar no próximo vídeo, é um cara que pode arrumar setor, né? Ele com a liderança, o pessoal fala que não é líder, mas se ele não fosse líder, ele não estaria com a braçadeira por 15 anos. É bizarro, não é por conta de um choro em um jogo que o cara não é líder. Então, é complicado. Mas é um cara que consegue, acho que ele vai conseguir arrumar esse setor, sabe? Tipo, falar para o Zuma fazer isso, falar para o Christensen fazer isso, falar para os laterais agirem de tal forma. Acho que isso vai ser importante. E o Chilwell, por fazer esse feijão com arroz, eu acredito que é uma linha de defesa melhor. Obviamente precisa de um goleiro. Não adianta você ter uma defesa se o goleiro não faz absolutamente nada. Mas eu acho que, né, a partir de agora, pelo menos individualmente falando, o Chelsea passa a ter uma defesa melhor, né? Sim, eu também acho. E como você falou, só de você ter esses jogadores que você sabe que vão ser eles, porque vai ser o Thiago Silva o titular, vai ser o Chilwell, e se o James também assumir a posição, já ajuda, porque é algo até que aconteceu com o United esse ano, porque os jogadores, tem jogador ou outro ali que já teve fase inconstante, alguns problemas, o torcedor não foi muito fã em alguns momentos, só que a gente sabia que essa era a defesa do United, isso ajuda já muito, e só de você ter esses jogadores que você sabe, não, vão ser eles toda semana, eles vão criar o entrosamento, isso já faz diferença, eu acho que já salva ali alguns pontos no final da temporada, porque quando fica mudando muito, o Chelsea trocou muito de dupla de zaga na temporada, né? Mudou muito a escalação, goleiro também já mudou em alguns jogos, então quando fica esse clima de incerteza, prejudica totalmente, né, a defesa. Então acho que o fato de ter trazido já dois nomes que vão assumir a posição já é uma evolução. Mudou tudo. Eu acho que se você analisar, pegar ali Palmieri, Alonso, Reece, Aspilicueta e todos os zagueiros, acho que você, em algum jogo, com certeza tem uma... os caras estão jogando junto ali, seja o Palmieri, seja a dupla de zaga, que mudou demais, porque o Lampard não conseguiu encontrar, né? Tanto o sistema que foi falho, quanto as atuações. Então, eu acho que a partir desse momento, pelo menos como eu falei, individualmente falando, acredito que vai ter uma segurança melhor, e aí com o entrosamento com o tempo, a tendência é isso encaixar. E também com o Lampard treinando defesa.
né? Ele trouxe auxiliar, um auxiliar, o Barry, que veio do Wigan, que aparentemente é para treinar defesa. Isso é importante. Isso já mostra que o Lampard é autocrítico, que ele viu que ele não conseguiu dar conta, que ele não conseguiu resolver durante uma temporada inteira, que durou um ano, né? Não é uma temporada normal aí que dura 9, 10 meses, não, isso daí durou um ano. 12 meses ele não conseguiu corrigir. Então, com certeza. E sobre o entrosamento com a gurizada da seleção, né? O Abraham, Mount, isso também é muito importante, né? Com certeza, isso é algo até que outros clubes ingleses estão atrás também desse tipo de jogador, porque realmente, se a gente for ver, faz querendo ou não, um ponto positivo. Não vou dizer que é o principal, claro, uma diferença gigantesca, mas é um ponto positivo. Você ter jogadores que vão ter um entrosamento natural, vão se ver também bastante na seleção e vão criar essa química, eu acho importante. Eu acho que, ainda mais agora que essa geração de jogadores ingleses é claramente boa. Teve uma época que a geração teve vários jogadores que floparam de certa forma, ou jogadores que não eram de nível tão alto, mas esses jogadores da seleção inglesa que a gente vê atualmente são muito bons, quase todos são de altíssimo nível. Então, já que os caras são bons, para mim faz sentido você tentar criar até como o próprio Solskjaer faz no United também, um pouco de tentar criar esse vínculo entre jogadores ingleses. Então, eu acho que o Chilwell também é um ponto positivo nesse sentido. Antes da parada teve um jogo da Inglaterra, que eu não vou me lembrar se foi do campeonato, se foi amistoso. Teve um gol do Abraham com assistência do tio. Aí a gente já vê um pouquinho. Não sei realmente se o Abraham vai ser titular, se o Lampard imagina um time com o Werner. Não faço a menor ideia como que ele vai conseguir juntar Werner e Abraham com Havertz, com Mount, com Ziyech. Não faço a menor ideia com o Pulisic. Só 11 jogam, é muito difícil. Então eu acredito que o Abraham vai sobrar. Pelo menos é o que eu imagino, principalmente por conta da vinda do Kai. Né, com Pulisic, Ziyech e Werner, até dava para encaixar. Mas agora com o Havertz ali não vai ter como não. Acho que vai sobrar. Mas de qualquer forma tem outros ingleses e isso é muito importante. Tu acha, só já aproveitando para fazer a pergunta, tu acha que o Abraham pode ser negociado? Não. Negociado eu acho que não. Só que eu acho assim, é puro palpite. Assim, eu acho que se ele vê nessa temporada que ele é reserva, que ele não vai conseguir jogar, porque tem o Werner ali. Se o Werner se adaptar rapidamente, empilhar gol, e o time funcionar nesse sistema, talvez parta dele mesmo buscar uma transferência, entendeu? É complicado você ser reserva, chegar, né, você está em plena evolução, 21, 22 anos, se eu não me engano. Artilheiro do time na temporada, e você perde espaço, né, e aí se o modelo funcionar, sem o centroavante alto lá, eu acho possível. Até porque ele não renovou. Teve a renovação automática, né, de metas essa temporada, então foi até 2023. Mas eu não duvido. Sinceramente, eu não duvido. Sim. Não, mas pelo menos são aquelas famosas dor de cabeças boas, né, para o Lampard. Em outros tempos poderia ser vários jogadores questionáveis, mas agora acho que é muito jogador de qualidade. Então, com essas adições dessa janela, eu acho que o Chelsea tem tudo para evoluir. E, claro, contando com que o Lampard acerte o sistema, como a gente falou, eu acho que isso é muito importante, porque a gente já viu até na própria Inglaterra, a gente está falando de jogadores ingleses, na época de ouro lá da Inglaterra, uma geração muito boa, que era muito jogador de qualidade junto, mas o sistema era feito para acomodar todo mundo, e daí acabava dando um resultado muito abaixo do esperado. Então, eu acho que o Lampard tem que até pegar um pouco... O Lampard fazia parte, né, desse time da Inglaterra, com o Scholes, com o Gerrard. Então, o Lampard, acho que ele tem que pegar um pouco de aprendizado e montar um time ali que, às vezes, vai ter um jogador a mais de qualidade no banco e um a menos dentro de campo, mas em prol do coletivo, né? Então, eu acho que agora esse é o ponto que vai ser o diferencial para a temporada do Chelsea, porque o elenco já tem qualidade para alçar voos bem altos, né? Exatamente, a questão do elenco, né? Você parar para imaginar que talvez o Chelsea vai ter Kovacic ou Mount no banco. Kovacic, o melhor jogador da temporada, o Mount talvez o segundo, e os dois não vão jogar juntos, não tem como, não cabe todo mundo. Né? Aí você vai ter talvez o Azpilicueta, o símbolo dos últimos 8 anos do clube aí, talvez no banco, onde é um cara que sem entrar vai dar conta, um cara que é importante, vai ser importante vindo do banco. O próprio Alonso é um cara que consegue mudar jogo, né, pela capacidade dele ofensiva, é um cara que sabe fazer gol. Eu lembro daquele 2-2 nessa temporada contra o Bournemouth, que ele meteu os 2 gols, totalmente improvável. Não, se não me engano ele meteu um, o outro foi do Rudiger, mas ele entrou e ajudou ali pelo menos a conquistar um ponto.
Então, eu acho que essa temporada, com todas essas peças, com toda essa galera, eu acho que vai ser a temporada de teste do Lampard, para ele mostrar a que veio. Né? Nessa temporada, a gente cobrava muito no começo, não cobrava título, não cobrava praticamente nada, a gente só cobrava o desenvolvimento dessa gurizada, desses jovens. Aconteceu. Não dá para negar que praticamente todo mundo que jogou evoluiu. Tirando ali o Tomori, que começou e depois sumiu, acredito que todo mundo ali, Reece, Mount, Abraham, Gilmore, que foi uma grata surpresa, por já ter jogado bem esse ano. O próprio Reece, a gente não esperava que ele ia assumir a titularidade já numa primeira temporada, a gente achava que era um negócio gradativo. Isso aconteceu, todo mundo evoluiu. E a outra coisa que a gente pedia era que ele tivesse um sistema bem definido, um time equilibrado, isso não aconteceu. Podemos falar de peça, podemos falar que chegou no momento da temporada que o Chelsea tinha tipo 6 titulares no banco, no DM, onde o Chelsea tinha 8 jogadores no DM e 6 titulares, né? Teve isso, o Chelsea, eu acho que acredito que talvez a temporada inteira o Lampard não teve um mês com o elenco inteiro. Sempre tinha alguém quebrado. Era o Kanté, saiu o Kanté, o Kovacic machucava, o Rudiger machucava. Não que o Rudiger tá fora seja um negócio ruim, mas era alguém que o Lampard contava. Então, ele não teve isso. Vamos ver a partir dessa temporada com um elenco bom, um elenco qualificado, o que ele vai conseguir fazer. É um teste, mas também não é se não der certo já mandar embora. Né? Você aí tem o exemplo do Ferguson, né? E o próprio Guardiola. Não é um cara que rendeu já no primeiro e no segundo ano. Teve um processo de reestruturação. Mas com certeza a cobrança em cima do Lampard acho que vai ser um pouco mais forte nessa temporada. Acho que sim, eu acho que pela janela ter sido tão boa até o momento e com tanto investimento, eu acho que vai ser natural agora, né? Acho que realmente a primeira temporada ele foi positiva, né? Porque fez o time evoluir, fez jogadores evoluírem, mas eu acredito até que ali naquela volta da pandemia que ele acabou pecando, né? Na escolha da escalação, dos sistemas e tal, o time parecia que terminou a temporada muito desequilibrado, né? E acho que a expectativa de uma primeira temporada é, às vezes, começar com problemas e terminar mais acertado. E do ponto de vista coletivo foi o contrário. Então isso acho que levanta alguma preocupação, mas ele já demonstrou também em outras fases que ele tem qualidade para montar um time muito eficiente, um time equilibrado também, dependendo das escolhas dele. Então agora ele vai ter essa missão de, às vezes, como eu falei, botar um pouco mais os pés no chão, porque vai ter muito talento para ele colocar em campo de uma vez só. Mas a missão agora é conseguir encontrar equilíbrio entre esses caras e saber lidar também com quem vai ficar no banco, né? Porque não é todo jogador que vai aceitar tão tranquilamente ficar no banco, mas claro, é muito bom ter também a competitividade, ter gente disputando posição, ainda mais numa temporada que vai ser ainda mais intensa, né? Vai ter muito jogo, né? O calendário ele se achatou, vai ter muito jogo em pouco tempo. Então é natural que muita gente jogue, por isso que é tão importante ter um elenco, né? É essencial, é algo até que tem outros clubes ali do top 6 que não tem um elenco tão bom, tem times que têm times titulares melhores, como por exemplo o Liverpool tem um time titular melhor do que o do Chelsea, claro, até pelo encaixe que já tem, mas se for ver o elenco do Liverpool, falta muita profundidade também em várias posições, e o Chelsea tem um elenco mais completo, tem quando precisa do banco de reservas, o Lampard vai ter mais opções que o Klopp, isso eu acho certo. Que o United também nem se fala, o United, o Solskjaer às vezes nem substitui durante o jogo, mesmo tendo 5 opções de substituição, então isso pode fazer a diferença, porque ele vai conseguir descansar muito mais os jogadores, e a temporada na Premier League já é geralmente muito intensa, e essa vai ser ainda mais, ainda vai ter jogo de seleção, que teve uma pausa aí por um tempo, mas agora vão voltar, então eu acho que vai ser essencial. Nessa temporada, ter elenco vai ser um pouco mais importante do que era nas outras. Então o Chelsea está bem posicionado nisso, né? Não é ainda um elenco perfeito, é o que eu sempre bato na tecla. Não tem como resolver todos os problemas numa janela. Né? Eu acho que do ataque, do meio para frente, a gente está muito bem, tanto em titular quanto reserva. A gente não pode esquecer que tem o Loftus-Cheek no banco. E que eu acho que eu já falei até para você uma vez, bem lá atrás, que eu acho o Loftus-Cheek o meu campista mais completo do time. Só que voltou muito mal. Tem o Odoi, que é absurdo a qualidade, o potencial. Esse sim é um cara que se não jogar, eu acho que esse sim vai querer ir embora, muito por conta do staff dele, que quase forçou uma transferência para o Bayern, né? Quando ele não estava jogando. Então, o elenco é bom, do meio para frente. Do meio para trás ainda peca um pouco, falta zagueiro. Você vai ter Thiago Silva e Zuma, beleza, legal, mas você vai olhar para o banco, você vai ter o Rudiger, vai ter o Christensen. Então ainda não é lá essas coisas, mas já é um avanço. Acho que com as peças que o Lampard tem, já dá para fazer alguma coisa melhor do que nessa temporada. Né? Então, Filos, muito obrigado por participar, por vir ao Blues of Stamford, falar um pouco sobre aquilo, falar um pouco sobre Chelsea.
né? Sabe demais, então muito obrigado. Valeu, obrigado. Repetindo, ele foi um prazer participar aqui pela primeira vez. Que venham próximas. Vamos ver se vai ser falando de mais contratação, né? Espero que não, já dá para parar um pouco. Espero que seja falando de alguma notícia envolvendo o United também, que faz tempo que não contrata, mas enfim, prazer participar aqui. Vamos ver se essa temporada vai ser boa para vocês. Valeu pelo convite. Tomara. Valeu, rapaziada. A gente se vê na próxima semana.